Saiba como transformar a sua paixão por ajudar pessoas em uma carreira lucrativa através da consultoria de carreira. Se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, percebe que, de um lado, existe uma multidão de pessoas competentes, qualificadas, com grande condição de se posicionar melhor no mercado, mas que por falta de orientação não conseguem ser aprovadas nas entrevistas, não conseguem participar de forma efetiva dos processos seletivos e não conseguem muitas vezes sequer ser convidado para as entrevistas de emprego. Se você chegou aqui, é um prazer te ter aqui. Eu vou me apresentar. Eu sou Kelly Gonçalves, mentora de carreira e consultora de carreira, e eu estou aqui para te apoiar nessa sua transição também de carreira. Se você talvez ali, como eu, percebe que existe desse lado de cá, do lado do profissional, um gap enorme na hora de se apresentar para as empresas, de se posicionar no mercado, mesmo para pessoas competentes. Então, talvez você conheça pessoas, amigos, familiares, vizinhos, pessoas de boa índole, pessoas competentes, qualificadas, mas que não conseguem se posicionar no mercado. E aí, do outro lado, você vê, talvez ali na empresa onde você trabalha, em outras instituições, ou talvez ali você acompanhe grandes oportunidades de vagas que existem e você talvez se pergunta, mas essa conta não fecha. Como que de um lado tem tanta gente boa e qualificada e do outro as empresas encontram tanta dificuldade em localizar esses profissionais? Essa dificuldade, ela existe por quê? Porque nós temos um gap. Um gap é uma lacuna, é uma distância entre a forma de as empresas também se posicionarem, então elas buscam de um jeito essa pessoa, esse candidato, e do outro lado, esse profissional que está em busca dessas vagas nem sempre sabe como fazer para alinhar essa comunicação ao que a empresa busca. Então, o que eu quero te trazer aqui é de que, diante deste gap, surgiu a carreira do consultor de carreira. E talvez agora, um pouco mais recente, você tenha percebido que essa profissão ela está crescendo, ela está aquecida no mercado. Existem muitas pessoas, algumas pessoas já se posicionando enquanto consultor de carreira. Mas será que essa carreira é nova, Kelly? Não, essa carreira não é nova. A profissão de consultor de carreira, ela é uma profissão que já existe há mais ou menos 60 anos. Sim, é isso mesmo. Há mais ou menos 60 anos, profissionais que na maioria das vezes, no início dessa profissão, vinham das áreas da psicologia, da administração, da área de recursos humanos e que usavam uma série de ferramentas, de técnicas, de metodologias para desenvolver ali um passo a passo com esse cliente para que ele se apresentasse melhor diante das empresas. O que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, essa profissionalização dessa função do consultor, ela vem sendo facilitada. E o que eu tenho aqui para te trazer é de que então você não precisa ser graduado, você não precisa ser pós-graduado, você não precisa ser especialista em recursos humanos, especialista em psicologia, especialista em administração para entender de pessoas ou para entender a necessidade das empresas. O que você precisa é desenvolver ferramentas através de competências e habilidades que um método pode te apresentar. E por que eu estou te trazendo isso aqui? Porque eu, atualmente, sou mentora de consultores de carreira e há muitos anos, há mais ou menos aí uns 10 anos, eu desenvolvi um método e eu venho aprimorando ao longo do tempo. O que eu percebi? Que muitos dos meus clientes, eles tinham sucesso com esse método, eles tinham êxito com esse método, ao ponto, inclusive, de alguns deles poderem escolher. Então, imagina só esse cenário. Você atende alguém e essa pessoa que ali estava encontrando dificuldade para participar de entrevista, não era chamada em lugar nenhum, ou talvez você vê que essa pessoa ela era chamada, convidada para os processos seletivos,
mas ela não sabia como se posicionar, não sabia responder determinadas perguntas que o RH ou que o gestor fazia, se sentia insegura muitas vezes, incapaz ou com dificuldade ali de responder algumas coisas que geravam um certo desconforto. E aí, de repente, isso aconteceu com muitos dos meus clientes. De repente, essa pessoa que tinha essa dificuldade foi a mesma pessoa que não passava em uma vaga apenas, passou em várias, simultaneamente, ao ponto de esses clientes poderem escolher a empresa que eles querem trabalhar. Olha só que coisa incrível! Já pensou se isso acontece com você? De você atender alguém, dar esse suporte para alguém e com o seu trabalho, com a sua ação, com a ferramenta, com o direcionamento que você deu, essa pessoa chegar ao ponto de ela poder escolher onde ela ia ficar, onde ela vai ficar, por que ela vai ficar, como ela vai fazer. Isso é incrível, não é mesmo? Esse cenário ele é incrível e é muito possível e realizável para você na profissão de consultor de carreira. Tá bem, Kelly. Mas me conta aqui uma coisa, eu gosto muito de ajudar as pessoas e eu já faço isso gratuitamente, voluntariamente. Então aí de repente você é essa pessoa aqui. Seus amigos, vizinhos, colegas, familiares te acionam uma hora ou outra. Fulano, olha aqui o meu currículo, dá uma olhadinha no meu currículo, o que você acha? Me ajuda a montar o meu currículo. Não sei se você se reconhece nessa situação, porque era exatamente assim que acontecia comigo. Então, durante muito tempo, eu já fazia isso. Eu só não via isso como profissão. Eu só não via isso como carreira. E com o tempo, eu fui percebendo que esse método já existia, que ele já funcionava, que ele já dava certo e que eu poderia escalar. O que significa escalar? Que eu poderia atender um número maior de pessoas. E foi aí que eu descobri que eu não precisava me limitar a meus grupos de amizades, de networking, não precisava me limitar apenas às pessoas que já me conheciam, que eu não precisava atender apenas pessoas na minha cidade, no meu bairro, que hoje com a internet, com o auxílio, né, de um computador ou de um celular, você consegue com essas ferramentas básicas fazer atendimento até internacional. Você tem a condição hoje de atender pessoas na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, no seu país, no nosso país e pessoas no mundo todo. Sim, no mundo todo, através da internet. E aí que comecei a perceber que eu já fazia o que eu já fazia e o que eu fazia, que era gratuito, gerava resultado. Se gerava resultado, então transformava a vida de pessoas, mudava a vida dessas pessoas. E por quê? Vamos lá, pensa aqui comigo. Ficar desempregado custa muito caro. Estar fora do mercado custa equilíbrio emocional, custa autoestima, custa reconhecimento social. Por quê? Porque nós também percebemos o nosso valor como ser humano, como ser social, pelo que nós fazemos, pelo trabalho, pelo resultado que nós geramos no nosso grupo. E aí, ficar fora desse mercado, então, gera uma série de prejuízos para a pessoa, independente da carreira dela. É importante você pensar nisso, independente. Eu já atendi de assistentes, de aprendizes a diretores. Eu já atendi pessoas em diversos níveis hierárquicos. E sabe qual é a conclusão que eu tiro disso? Que nenhuma pessoa, independente da idade, independente da formação acadêmica, nenhuma pessoa quer ficar desempregada. Nenhuma pessoa. E aí volto aqui para você no convite que eu tenho para te fazer hoje. Se você hoje já é esse alguém que tem esse desejo de ajudar, de direcionar, de dar um norte, de ver as pessoas sendo felizes, realizadas, conquistando suas coisas através do trabalho, se você já faz isso meio que indiretamente, mesmo ainda de forma muito rudimentar, sem grandes ferramentas, com o que você tem e você já gera impacto, imagina a quantidade de coisas que você é capaz de fazer e onde o seu trabalho pode chegar, que impacto que o seu trabalho pode gerar se você se profissionaliza, se você adquirir um método, se você entende outras ferramentas, como por exemplo,
os bastidores da elaboração de um currículo, como orientar o meu funcionário para que ele tenha um currículo, um LinkedIn estratégico, como eu oriento esse candidato, esse meu cliente, para que ele saiba se posicionar diante do RH, que ele se sinta seguro, reconhecido, apto para aquela profissão, para aquela carreira, que ele saiba que ele de fato é aquela pessoa que ele está demonstrando. Então, eu quero te trazer aqui que a profissão, que a carreira do consultor, apesar de parecer talvez nova para você, não é uma carreira nova, é uma carreira que já existe então há pelo menos 60 anos. Tem um outro ponto importante para você saber, é de que essa carreira, ela não necessita obrigatoriamente de uma formação de faculdade, de um diploma, de uma formação universitária. O que você precisa é de um método, de um norte, do que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer. E tudo isso você recebe numa formação, numa mentoria. Eu também tive isso, porque eu também tenho a minha mentora. Nós precisamos ter mentores. E o que eu quero te trazer aqui é de que você pode, então, não só mudar a sua vida, mas mudar a vida de tantas pessoas através do seu trabalho, se você contar com uma mentoria, se você contar com uma formação. Bem, e aí quero te dizer que comigo também foi assim. Eu já fazia esse trabalho de graça, eu já ajudava pessoas, eu só não via como possibilidade de carreira. E aí, que insight que eu precisei ter no meio do caminho? Primeiro, buscar essa orientação, que a mentoria, que a formação para consultor me gerou. Depois, o que eu precisei fazer? Me posicionar no mercado para demonstrar para esse mercado que eu era a pessoa indicada para resolver o problema desses clientes. Então, algo que você vai precisar fazer é aprender a usar as suas redes sociais a seu favor, entendendo que essas redes são ferramentas para você oferecer o seu trabalho. Você vai precisar ser alguém que domina a ferramenta do LinkedIn. Isso é algo que eu também precisei aprender e você vai aprender. Como que essa ferramenta, que não é um currículo online, como que ela pode te gerar benefícios, te aproximar de pessoas, te mostrar para as pessoas como a solução que elas tanto buscam. Você vai precisar aprender a usar e a estruturar uma agenda para se organizar, porque você pode, com essa carreira, de forma autônoma, decidir quais dias, quais horários, quais são os melhores momentos e até o lugar que você vai utilizar para atender o seu futuro cliente, você que vai decidir. Aí talvez você se pergunte, nossa, Kelly, mas como eu faço? Porque eu não tenho um escritório. Eu também não tinha um escritório. Agora eu tenho um escritório. Mas eu também não tinha quando eu comecei. Então a gente usa o que nós temos. Nós usamos o recurso que temos à nossa disposição. O que eu não posso é deixar de fazer porque eu acho que me falta ainda aquele ou este recurso. Eu faço o meu melhor com o que eu tenho agora. E o que eu quero te trazer é que este é o seu melhor momento agora. Este é o seu melhor momento agora. Há 2 anos atrás, era eu aí no seu lugar. Com muitos sonhos, muitos projetos, via tantas pessoas fazendo, desenvolvendo, mas ali eu sentia em alguns momentos uma certa insegurança. E aí eu começava a transferir essa insegurança para falta de equipamento, para falta de ferramentas, para falta de caminho. E o que eu quero te dizer é que existe caminho. Ferramenta, recursos, tudo isso a gente vai conquistando com o tempo. Durante esses 2 anos iniciais, eu usei tudo que eu já tinha. Eu não comprei nenhum recurso, não comprei nenhum equipamento. E por que não? Porque antes de eu começar a investir nesses recursos, eu preciso investir na minha qualificação. E foi esse ponto que eu precisei desenvolver, que eu decidi focar em desenvolver. É o mesmo que eu sugiro que você faça.
Para a gente entender um pouquinho melhor ainda qual é a função do consultor de carreira, faz sentido te explicar um pouco sobre os bastidores do recrutamento. Você já parou para pensar por que uma empresa contrata? Já parou para pensar? O que faz uma empresa contratar, escolher ou não escolher um determinado profissional? Você já parou para pensar nisso? A contratação de um profissional passa primeiro por uma necessidade da empresa, que pode ser desenvolvida, pode aparecer ou existir, né, por alguns motivos. Quais são os possíveis motivos do porquê que uma empresa contrata? Então, primeiro é quando ela tem um aumento de demanda. Imagina se a empresa está ali de frente de um período sazonal. Agora, por exemplo, nós estamos em vias de carnaval, então, por conta desse evento, deste momento social para nós, na nossa cidade, no nosso país, dependendo da atuação dessa empresa, esse é um momento de grande faturamento para ela, não é mesmo? Sim. Se é um momento de grande faturamento, possivelmente esta empresa não dê conta de atender toda a demanda de clientes, de parceiros, apenas com seu quadro atual de funcionários. Diante desta situação, o que essa empresa faz? Ela abre um processo seletivo, ela abre um processo de vagas para contratar profissionais neste momento como temporário. E aí é onde entra o trabalho do recursos humanos, o trabalho do gestor da vaga e, olhando para nós aqui, é onde entra o seu trabalho como consultor de carreira. Por quê? Porque de um lado tem uma série de pessoas qualificadas, competentes, com potencial para ocupar essa vaga, mas que talvez nem saibam que essa vaga está aberta, não sabe onde se aplica para a vaga. Quando eu falo se aplica, é onde ela se candidata. Se ela se candidata por site, se ela se candidata por e-mail, se ela manda o currículo diretamente para o RH, se ela deixa o currículo de forma física, que isso é pouco comum agora, não é mesmo? Mas ainda uma ou outra empresa recebe, acolhe esse currículo impresso na recepção do prédio, na recepção dessa empresa. Então, a aplicação para a vaga é a forma que essa pessoa faz com que essa empresa saiba que existe esse interesse, que ela tem interesse na vaga aberta. E aí, você, enquanto consultor, poderá então ser essa pessoa que vai dar esse suporte para essa pessoa que está em busca dessa vaga. Um dos motivos dessa vaga, né, é aumento de quadro. Legal, aumento de quadro por conta da demanda. Quais são as outras possibilidades, Kelly? Além do aumento de quadro, existe um outro motivo que ele é incrivelmente positivo, que nós gostamos muito, que é de quando a empresa tem um profissional altamente qualificado, que dá muito resultado, que supera o resultado e que ele será promovido. Pensa aqui comigo, que coisa incrível se deparar com esse problema, né? Esse problema é o problema que a gente quer resolver. Ótimo, coisa incrível. E é algo que acontece em muitas empresas. Então, se eu tenho uma pessoa e ela está dando um altíssimo resultado para o cargo que ela ocupa, mas eu quero reconhecer essa pessoa logo, eu tiro essa pessoa, esse profissional da função que ele ocupa e com isso surge uma vaga. Esta vaga é uma vaga de substituição. Então eu preciso substituir alguém que eu já tenho, porque esse alguém foi promovido, porque esse alguém recebeu um reconhecimento. Esse motivo é um dos melhores, a gente gosta demais de se deparar com esse motivo. Um terceiro motivo que não é tão legal, mas faz parte, é a vida acontecendo quando eu tenho um profissional que ele está abaixo do que eu preciso. Então, a empresa, quando ela tem alguém no quadro, no time, na equipe, que não atende às necessidades dela, o que ela vai precisar fazer? Buscar no mercado alguém para substituir esta pessoa, para substituir esta vaga. E aí você pode me perguntar, nossa, Kelly, e como acontece, então, neste caso? A empresa abre uma vaga e essa pessoa que trabalha nesse lugar fica sabendo da existência dessa vaga, ela toma conhecimento que essa vaga está aberta, que a vaga dela, que o cargo dela está à disposição.
E aí eu te respondo que não. Neste caso, a vaga ela aparece normalmente como confidencial para o candidato. Então aqui eu já estou querendo te trazer alguns insights de bastidores do dia a dia de alguns vocabulários que são próprios que o consultor de carreira lida. Por quê? Porque o consultor de carreira vai orientar, posicionar, direcionar o seu cliente para uma vaga aberta. Só que nem sempre essa vaga aberta é uma vaga de conhecimento total, é uma vaga que a empresa se expõe. O que eu estou querendo dizer? Se a vaga é uma vaga de substituição, o candidato, que pode ser aqui o seu cliente, ele não vai conseguir descobrir nesse primeiro momento qual é essa empresa, como ele se prepara para esse processo seletivo e por que ele não consegue descobrir isso. Porque é muita exposição para a empresa que tem a vaga aberta, é muita exposição para essa empresa abrir que existe essa vaga. E isso, inclusive, pode gerar uma série de problemas para ela com relação ao profissional atual, né? Então, ela não abre que existe essa vaga. E para você, enquanto consultor, fica a responsabilidade de treinar, de orientar, de direcionar o seu cliente para que ele dê o melhor resultado que ele puder no processo, ainda que ele não saiba exatamente qual é a empresa contratante. Ainda que ele não saiba quem é esse contratante, qual é o perfil dele no mercado, os principais clientes, principais concorrentes, fornecedores, onde chegou no mercado, onde pretende chegar, ainda que o seu cliente não tenha essa informação, você, na condição de consultor, precisa prepará-lo, precisa formá-lo. E aí eu quero começar a te falar um pouco mais sobre o que o consultor faz então. Então, olha só, fazendo um resgate. Até aqui nós vimos que existe um cenário para a abertura de uma nova vaga. As vagas elas não surgem ao acaso. Não aparece com um pó de pili-pim-pim. É mágica, alguém pega a varinha de condão, abre uma vaga nova. Nada disso. Inclusive, até porque abrir uma vaga nova requer muito investimento. Requer investimento, gera custo para a empresa. Mesmo que seja uma vaga de substituição, né, que eu tenho um profissional e eu preciso de um outro para ocupar essa posição, esse tempo de busca dessa pessoa no mercado para substituir o candidato, o profissional atual que eu tenho aqui, vai me gerar aqui um certo prejuízo. Por isso que o processo seletivo, ele precisa ser rápido. Ele precisa ser rápido. E aqui eu já tô querendo te trazer aqui alguns insights de bastidores da área de RH. Sabe por quê? Porque mesmo que você não seja de RH, você não precisa para ser consultor. Não precisa ser um profissional de RH, da área administrativa ou da área da psicologia. Mas é importante que você faça essa leitura do mercado, que você entenda um pouco desses bastidores. O que eu estou querendo te trazer aqui? Uma empresa, quando abre um processo seletivo, ela tem uma urgência, independente do motivo. Se é substituição, ela tem urgência. Se é aumento de demanda, porque ela tem muito serviço, além do esperado, ela tem uma urgência. E se é um aumento de demanda, uma substituição por conta da demissão, então essa empresa ela tem uma necessidade urgente de resolver este problema. E uma das formas de a empresa também ter essa facilidade de resolver esse problema é de achar com mais facilidade o profissional. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a sua atividade, que a sua posição e profissão de consultor de carreira não auxilia só pessoas físicas. O seu trabalho resolve também o problema da empresa. Por quê? Porque o cliente que passou por você, ele tem um resultado diferente no processo seletivo. Ele se comporta diferente e esse comportamento dele diferente agiliza o processo seletivo, facilita, faz com que a empresa, então, resolva mais rápido aquele problema. Está fazendo sentido para você? O trabalho como consultor de carreira é um trabalho incrível, muda vidas. Eu
participo disso, eu acompanho isso já há alguns anos e nos últimos anos, de forma um pouco mais próxima, eu tenho visto o quanto é importante ser esse profissional que faz essa ponte entre a empresa e o candidato. O quanto é importante perceber que é você que conecta, porque é isso que vai acontecer com você. Na profissão de consultor de carreira, você será este profissional que vai conectar empresa e candidato e agilizando ali os problemas, diminuindo as distâncias entre os dois. E aí você talvez pode se perguntar, tá bem, Kelly, entendi, mas quem paga o meu serviço? Quem resolve, então, quem se responsabiliza pela minha prestação do meu serviço? E eu vou te responder, a pessoa que te paga nesse caso, neste momento, até pode ser talvez, mas normalmente quem vai pagar o seu serviço é uma pessoa física. O seu cliente será a pessoa física, que está em busca de um emprego novo, que está em busca de uma carreira nova, que está em busca de uma promoção numa determinada empresa, que está em busca de um primeiro emprego. Olha quantas possibilidades para você enquanto consultor de carreira. Vou explicar um pouquinho melhor. E aí você pode se perguntar, nossa, mas como acontece isso? Como que então essa pessoa vai pagar pelo meu serviço? Você depois vai poder aprender a precificar o seu serviço. Num outro momento eu falo melhor sobre isso, tá? Precificar é dar valor para a sua hora trabalhada. E você vai começar a descobrir que, tendo um método e um método que funciona, você poderá cobrar um valor justo e que o mercado reconhece como justo pela sua hora trabalhada. Imagina que coisa legal! Você, da sua casa, trabalhando no formato remoto, online, usando, né, todos esses recursos digitais, você poder definir e precificar a sua hora de trabalho. Você é capaz de fazer isso, assim como eu também fui capaz de fazer isso. E no mercado, você vai poder perceber que existem diversos profissionais e cada um precifica de uma forma. O ponto é o quanto você realmente resolve o problema desse seu cliente. E aí você vai poder montar a sua carteira de clientes, né? Quantas pessoas eu pretendo atender? Quantas pessoas eu consigo atender dentro de uma semana, dentro de um mês e aí consecutivamente. Então, a sua posição, a sua função enquanto consultor de carreira é uma das carreiras que mais tem crescido agora e os profissionais têm percebido que vale a pena acionar você, me acionar. Por quê? Porque eles querem crescer. Quem não quer crescer na vida profissional? Quem não quer crescer? Então a pessoa ela quer crescer, ela quer dar o próximo passo, mas em alguns momentos ela não sabe exatamente ali qual é a área que ela estuda, por que ela vai estudar aquilo, o que ela mais se identifica, como ela faz para migrar de uma carreira para outra. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então imagina que você de repente conhece alguém que a vida inteira trabalhou na área da metalurgia e essa pessoa decide em um dado momento que ela é apaixonada pela área da saúde e ela quer migrar da área da metalurgia para a área da saúde. É possível fazer essa transição? Claro que é super possível. Só que tem um passo a passo para isso acontecer, que pode começar através do estágio, pode começar através de trabalhos voluntários, pode começar pelo pro bono e essa pessoa, se orientada por você, que será um consultor de carreira, essa pessoa conseguirá fazer a transição que ela tanto precisa. Ela conseguirá sair dessa carreira e chegar onde ela deseja. Então ela tem hoje um ponto A, mas ela quer chegar num ponto B. É possível, Kelly, fazer isso? É super possível. Eu apoiei diversas pessoas que fizeram isso. E você também pode fazer isso. E para nós irmos terminando esse encontro aqui, quero te trazer algumas dicas sobre o que não fazer na consultoria de carreira. Então, se você está começando nessa atividade agora,
Não faça isso, porque isso pode comprometer, sem sombra de dúvida, o seu sucesso nesta carreira. Primeira coisa, não faça seu serviço de graça. O seu trabalho merece ser bem remunerado. Claro que você vai sim, com as suas ferramentas, com a sua formação, com o seu direcionamento, auxiliar essa pessoa para que ela conquiste um salário melhor, melhores condições de trabalho, mas o seu trabalho, ele também merece ser remunerado. Então, não faça o seu trabalho de graça. Ah, mas a pessoa está desempregada, ela está fora do mercado há um tempo, não tem como remunerar, não tem como pagar pelo seu serviço. E aí aqui eu quero te trazer um ponto para você pensar. Se esta pessoa que precisa do seu trabalho e com o seu trabalho ela vai conseguir um resultado melhor do que o que ela tem hoje, é justo que você desprenda do seu tempo, que você coloque todo um esforço, todo um suporte, todos os seus recursos para auxiliar essa pessoa e você não tem uma contrapartida? É justo isso? Eu quero te compartilhar aqui com isso, já para a gente ir caminhando para o final, que eu passei muito por isso no meu começo. Eu fazia muito de graça e sabe o que eu descobri? Eu descobri que na maioria das vezes, exatamente esta pessoa que recebia do seu trabalho voluntário, gratuito, ela não tinha ali, não desprendia de nenhum valor para me pagar. Sabe o que eu percebia? Que essas pessoas, elas costumavam ser as menos comprometidas com o próprio processo, com o próprio processo de carreira. Então, o que eu quero te trazer aqui é de que você, neste caso, possa fazer alguns combinados com essa pessoa. Então, que combinado? Primeiro, essa pessoa, ela, sendo um adulto, ela tem uma série de responsabilidades financeiras. Um adulto não ganha dinheiro. Um adulto faz dinheiro. E como que nós fazemos dinheiro? Trabalhando. Então, enquanto eu não consigo ter, talvez, ali um trabalho num formato desejado, sonhado, almejado, eu preciso colocar o meu esforço, aquilo que eu já sei fazer, aquilo que eu já sei resolver, à disposição das pessoas para gerar alguma receita. Então, se o seu cliente, se o seu futuro cliente diz, né, que a dificuldade dele de acessar o seu serviço, de fazer o trabalho, o programa de recolocação ou de transição de carreira com você, depende desse salário, depende dessa remuneração que essa pessoa não tem, você pode dar como alternativa para essa pessoa fazer um caixa rápido. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos e também, inclusive, com pessoas que querem contratar o serviço, mas que não têm condições financeiras para isso. Um caminho para essa pessoa, se ela quer acessar o seu serviço, mas ela não tem dinheiro, o primeiro caminho é ela consultar tudo gratuito que você pode gerar. Inclusive, você precisa produzir conteúdo. Você precisa produzir conteúdo. O que é produzir conteúdo? É compartilhar insights, ferramentas que ajudem a despertar o senso de importância, a despertar o que é essa necessidade, a trazer esse senso de necessidade para o seu potencial cliente. Então, talvez o seu potencial cliente, ele não esteja sendo convidado para os processos seletivos e não é porque ele é uma pessoa sem competência, incompetente. Talvez ele não esteja sendo convidado para os processos seletivos porque ele tem um currículo ruim, mal elaborado, mal estruturado, sem as informações que as empresas buscam. Já parou para pensar nisso? Então, é você, como profissional, como consultor de carreira, que vai acionar essa compreensão dessa pessoa, que vai trazer ela para esse senso de urgência, de importância, para ajuste desse currículo. E aí você se apresenta como a solução. Eu sou a pessoa que posso resolver o seu problema, que posso te ajudar na elaboração deste currículo. Então, se o seu futuro cliente traz como uma possível objeção de não contratar o seu serviço por falta de dinheiro, dê a ele alternativas. A alternativa pode ser uma forma diferenciada de pagamento, em mais parcelamentos. Uma forma de alternativa pode ser
Diminuiu o trabalho, então, por exemplo, se o programa de recolocação fosse durar 4 encontros, 6 encontros, você pode analisar bem especificamente quais são as reais necessidades dessa pessoa e oferecer um trabalho customizado para atender especificamente aquilo que ela precisa. Ah, mas a objeção é por falta de dinheiro, porque essa pessoa está fora do mercado. O que você vai fazer? Você vai sugerir que essa pessoa faça serviços, atividades, resolva problemas que ela já tem condição de resolver hoje. Ah, eu sei fazer bolo de pote. Ótimo, então eu vou vender bolo de pote para ter o valor que eu preciso para investir na consultoria de carreira. Em resumo, você vai precisar mostrar para o seu cliente que ter um problema não é um problema. Vou repetir, eu gosto muito de falar sobre isso. Ter um problema não é um problema. O problema é o que eu faço com esse problema. Vou repetir para você. O problema é você se paralisar diante da sua situação. Este é o problema e é exatamente esse nível de consciência que você vai precisar gerar no seu futuro cliente. Tá gostando desse conteúdo? Faz sentido para você? Percebe que, inclusive, a partir do que a gente falou aqui hoje, que entrar nessa profissão, desenvolver esse trabalho, esse job, se especializar nisso, pode ser uma saída para você como empreendedorismo e que no futuro pode se tornar sua única fonte de renda? Você está percebendo esses insights? Que é possível você da sua casa atender pessoas da sua cidade, estado, país, do mundo, usando a internet e cobrando um valor justo pelo seu trabalho, pela solução que você gera. Tá percebendo isso? É possível você fazer isso. Se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui para mim que insight que ficou mais marcado para você, o que você acha que faz mais sentido para você aqui hoje, que dificuldade que você tá tendo nesse começo, porque eu tô aqui para te ajudar. E comenta, compartilha com amigos, familiares. Eu tenho certeza que além de você impactar pessoas e carreiras com o seu trabalho, você também terá um impacto incrível na sua própria história, na sua própria carreira. Fica com Deus e até mais!